Olá, pessoal. Estamos aqui novamente. Hoje a gente vai entrevistar a Soraya Coutinho. Ela é psicóloga, é mentora de vida e carreira. E nós vamos começar aqui este momento aí que vai ser bem legal, vai ser um bate-papo bem descontraído, com uma fala da própria Soraya. Então, vou. Seja bem-vinda, viu, Soraya? Muito obrigada. É um É uma prazer estar aqui honra com ter você vocês. aqui, viu, Soraya? Obrigada, gente. Olha, a frase é: e de repente acordamos e percebemos que já podemos lidar com aquilo que julgávamos maior do que nós mesmos. Não foram os abismos que nos diminuíram, mas nós é que crescemos. E aí, Soraya, essa frase aí é uma frase muito, assim, marcante, né? E a gente quer saber de você. O que é essa frase? Vamos bater um papo sobre ela. Vamos. Na verdade, né, a gente tem muito que conversar aqui hoje sobre, né, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. É um assunto que realmente ele é muito rico em informações e a gente nunca para avaliar, né, e refletir sobre esse tema. E, na verdade, a vida é um processo contínuo de crescimento. Nós, né, nunca paramos. É uma construção, eu diria que é uma construção diária. Desde que nós nascemos até o fim das nossas vidas, né? Quando você está ali com 60, 70, 80 anos, aqui você está construindo, né, algo novo, você está modificando comportamentos que são inadequados, você está revendo a sua forma de pensar. Então, esse processo ele é contínuo. Porém, a pessoa tem que estar aberta a isso. Porque se ela não estiver aberta, não vai fluir. Então, né, eu poderia dar um exemplo aqui. A idade cronológica, ela não conta. Tem jovens, né, que são muito novos, faixa aí de 25 anos, que eles são muito mais maduros do que, né, pessoas que aí têm uma faixa etária de 50, 60 anos, digamos. Então, a idade emocional, ela conta muito. A gente tem visto hoje, Soraya, que as pessoas elas são contratadas nas empresas, né? Pelo conhecimento técnico, pelo estudo, pelo aquele tanto de diploma que elas têm, né? Mas imediatamente, assim, 2, 3, 4 meses, no máximo um ano, elas estão sendo demitidas. Por quê? Por causa das habilidades, da falta de competência para gerir as emoções, para estar num ambiente de coletividade. O que você pode falar para a gente disso? Então, Lu, isso é uma grande verdade. Recentemente eu vi um dado da revista Você S.A. e lá trazia a seguinte estatística: 87% das pessoas elas são demitidas pela questão comportamental. Nossa, é muito, né? Muito. E 13% pela competência técnica. Então, você vê que isso é um dado, né, realmente assim alarmante e nos prova o quanto é necessário as pessoas desenvolverem essa habilidade. Né? Então, isso é algo realmente que precisa ser analisado, né? Trabalhado, e um ponto-chave nisso, eu trabalhei, né, com uma equipe muito grande, eu fui gestora de pessoas, né, desenvolvimento de pessoas durante muitos anos, e um ponto que sempre me chamava atenção era exatamente esse: as pessoas, né, elas têm a competência técnica, né, elas às vezes têm aí mestrado, doutorado, são PhDs, né, na vida acadêmica, digamos assim, mas elas são analfabetas emocionais. E Pergunta isso, que não quer calar. Por exatamente, quê? Por isso quê? tudo começa lá atrás, que ninguém para pensar. Na verdade, isso começa ali nos nossos primeiros anos. A família de origem, né? Ela é determinante na construção dessas habilidades socioemocionais. E aí, para que vocês entendam mais sobre isso, eu gostaria de trazer 4 pilares da autoestima. O primeiro pilar seria a autoimagem. Então, seria a relação que você tem com a sua aparência física, com as suas características pessoais, com suas habilidades. Segundo pilar, autoconceito. Aí seria uma visão mais aprofundada sobre quem é você. Quem é você? Quais são suas crenças?
Quais são os seus valores? Qual é a sua identidade? Qual que é a sua personalidade? Que personalidade você tem? Então, esse seria o segundo pilar, autoconceito. Aí a gente vai para o terceiro pilar, autorreforço. O que você tem cultivado para você mesmo, né, em termos de pensamentos, em termos de comportamentos e hábitos? O que você tem cultivado, isso tem o poder, né, de elevar a sua autoestima ou enfraquecer essa autoestima. E tudo isso tem uma relação com as habilidades socioemocionais. Então, nós já passamos aí pela autoimagem, autoconceito, autorreforço, e nós vamos para a terceira, que ela fala muito sobre... A quarta, quarta, que fala muito sobre isso aqui que nós estamos falando, autoeficácia. O quanto que você se sente realmente capaz de enfrentar os desafios da vida, né, os obstáculos da vida, o quanto que você reconhece de fato o seu verdadeiro potencial. Então, esse pilar é um pilar, né, que muitas pessoas... Esse pilar depende do autoconhecimento. Total. Né? Todos tá dentro, né? Tá não é dentro. Isso? É. Se eu entendi, são 4 pilares dentro desse pacote autoconhecimento. Da autoestima. Da autoestima, desculpa, da autoestima. Então eu queria saber o seguinte, você explicou aí sobre os 4, né? Os 4 pilares da autoestima. Sobre os 4 pilares da autoestima. Aí eu gostaria de saber, até para os nossos ouvintes, né? Terem esperança aí, né? De uma mudança. Eu queria entender, você que é especialista nisso, se a gente consegue treinar, aprimorar, evoluir, desenvolver essas questões que você colocou. Ou se nasceu assim, vai morrer assim, igual aquela música... Síndrome de Gabriela. Aquela música da Gabriela. Esqueçam a síndrome da Gabriela. Não existe. Essa é a boa notícia. Então, é treinável, totalmente treinável. Basta que a pessoa esteja aberta, né? Ela não pode entrar dentro de um processo, por exemplo, sendo direcionada por outro. Ou seja, a mãe direciona o filho, a esposa direciona o marido. Eles podem até ser direcionados, mas eles têm que chegar e estarem abertos, né, ao processo. A essa transformação. A transformação, né? exatamente. Então, como que eu vejo a personalidade? A personalidade é como um gesso que envolve um membro quebrado. Quando você vai ao médico, né, 30 dias depois, você, né, quebrou ali o braço, o médico vai arrancar o gesso e o seu osso vai estar ali coladinho, bonitinho, vida normal, vida que segue. Com a personalidade, né, funciona da mesma forma, ou seja, ela, na verdade, quero que vocês entendam isso, é um molde temporário. Ou seja, isso vai ficar ali temporariamente até que a pessoa ela busque uma ajuda. Deixa eu te perguntar, a personalidade, então, ela pode ser dirigida por mim. Ela pode ser contida, ela pode ser melhorada. Eu tenho aquela característica e ela pode ser direcionada da forma com que eu decidi, é isso? Na verdade, Lu, não é da forma como você decidiu. Muitas vezes essa não é nem a forma que você decidiu, é a forma que você aprendeu. Sim, mas a partir do momento que eu quero transformar, eu aprendo a dirigir os meus atos, sim, modificando aqueles pontos desfavoráveis da minha personalidade. Exatamente. Aí você modifica comportamentos inadequados, crenças negativas e pensamentos que eu chamo de disfuncionais. Então, esse conjunto, de onde que ele vem? Lá da nossa família de origem. Sim. Então, nós aprendemos desde muito cedo, a partir, né, da observação, aquilo que está ali no nosso contexto familiar. Então, os pais, né, por melhores que eles sejam, como todo ser humano, eles são falhos, eles são imperfeitos, nós somos humanos. E nenhum de nós, né, acho que todas vocês aqui são mães, né, recebemos treinamento. Aqui, nós não fomos treinados. Então, nós, na verdade, vamos repassar para os nossos filhos aquilo que nós aprendemos com quem? Com os nossos pais. Você acaba repetindo, né? E certo ou errado, exatamente. Né? Soraya, certo ou errado. E como que você vê o papel da escola no desenvolvimento dessas habilidades? Então, Maria, esse é um ponto, né, que você levantou, que às vezes eu me pego
a pensar. E eu vejo que a escola ela tem um papel muito importante, mas é algo que eu desconheço. Né? Pode ser até que exista em algum lugar, mas até então eu desconheço nessa formação, né, de seres humanos integrais. A escola, na verdade, o que eu tenho percebido hoje, a partir dos meus atendimentos, é que muitas vezes os pais, eles responsabilizam a escola pela formação, né, das habilidades socioemocionais. E, na minha percepção, esse não é o papel da escola. Esse não é e nunca será. O papel, ele é, né, da família de origem, é dos pais. Só que nesse mundo que a gente tem vivido, isso tem ficado cada vez mais complexo. As pessoas, elas têm se empoderado, né? Eu ouço casos, né, até de pacientes meus que o filho está errado, a mãe ou o pai vão até a escola, Isso. ameaçam Isso. e acham que estão, sabe, com a razão aqui. Isso mesmo. A verdade está com eles. Então, falta muito essa questão de desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, na minha percepção, para os pais. E você Nossa. acredita que uma parceria entre escola e pais seria um bom caminho para amenizar esse problema, essa lacuna? Maria, eu acho incrível isso. Sinceramente, eu desconheço isso, né, nas escolas. Não sei se já existe, mas aqui eu vejo como sendo algo realmente inovador e que pode ser transformador. Não só, né, para as famílias, quanto também, né, para a escola. Por quê? A escola convive ali diariamente com conflitos. Né? A escola é um berço de conflito, né? Exatamente. Pensa, várias pessoas chegando ali, cada uma de uma família. As famílias hoje estão totalmente disfuncionais, né? Completamente. Completamente disfuncionais. E elas vão entregam os filhos ali e é ali onde eles se relacionam, né? Sim. Então, nesse relacionamento, vários conflitos vão surgir, né? E Sim. quem que vai se sair bem desses conflitos? Minha Quem pergunta tem- para você, Na verdade, quem vai sair bem nesses conflitos? eu acho que, na verdade, o que eu vejo que fica muito mais fácil com a facilidade que se tem hoje, se desligar. Fala mal da escola, né? O pai vai falar muito mal, né? A escola agiu dessa forma com o meu filho aqui. O meu filho vai para outra escola. Ou seja, não resolveu. Não resolveu. Ele só transferiu Só muda e de mudou lugar. endereço. Isso. Exatamente. Mas a minha pergunta é, Soraya, vamos supor que o meu filho esteja ali num ambiente de conflito, tá? Quem tem sócio emocional mais Habilidade. desenvolvido, Habilidade socioemocional. ele vai sair melhor naquele ambiente ali, porque ou ele vai se esquivar de uma forma mas sem se sentir tão agredido, né? Por quê? Porque ele tem alguma habilidade que vai ajudá-lo a fazer isso. Sim, agora É nesse contexto, entendeu? ficou mais claro. Mas eu volto, né? Vocês estão me ouvindo falar muito de família de origem. Vamos voltar lá na Vamos. família de origem? Na família de origem, a gente tem tanto o lado dos pais que são super protetores, quanto os pais que negligenciam. Então, vamos pegar aí essa habilidade, né, socioemocional da resolução de conflitos. Tem pais que protegem tanto os filhos sendo até mesmo assim, já, né, adolescentes ali na faixa dos 13, 14, 15 anos, que eles tiram a total autonomia desse filho. Ou seja, esse filho, quando chegar ali na fase, né, adulta, dos 18 para cima, ele vai ter uma dificuldade enorme de lidar com os conflitos e de gerenciar esses conflitos. Ou seja, eles são privados, né, de desenvolver essa habilidade, porque os pais fazem por eles, o que é erradíssimo. E também temos outro lado da moeda, que seria a negligência. Então, eu vou citar aqui um outro exemplo. Vamos supor que ali dentro da família, 2 irmãos estão brigando muito, disputando ali, sabe, aquela briga ferrenha, bate-boca, e o pai está completamente omisso. Ele deixa aquilo daquele jeito. Ou seja, como é que esses dois adolescentes, eles vão
lá na vida adulta não, né? Eu tô falando vida adulta porque eu tô aqui com foco na vida adulta, mas, por exemplo, na escola, gerenciar esses conflitos. Exato. Ele não tem como gerenciar, por quê? Para ele, Ele não tem um está exemplo, correto, né? Não está tem um correto, exemplo. Não tem um aí. exemplo, né? né? É batendo, é pela força, é pelo grito, sabe? Não tem ninguém que faça uma intervenção. Então, o que que eu vejo? Hoje os pais, eles têm omitido muito esse papel deles. Olha, gente, a figura principalmente paterna, eu venho vendo isso cada vez mais assim próximo a mim nos meus atendimentos, o quanto ela tem realmente se ausentado, sabe, deixado a desejar na educação dos filhos. Eu vejo, né, filhos, né, que eu ouço eles me falando isso, que eles são órfãos de pai Nossa. vivo. Então, os pais estão negligenciando demais. E aí, tem uma outra coisa que eu gostaria de citar, que é a seguinte: eles dão tudo para os filhos. Bens materiais não faltam, né? Viagens não faltam, eles têm tudo do bom e do melhor, estudam nas melhores escolas, né? E os pais exigem o quê? Um bom desempenho. Então, eles são ainda exigidos ali, né, de ter um bom desempenho. Porém, eles não estão dando conta de sustentar isso, né, que os pais muitas vezes cobram, porque o que eles mais precisam, eles não têm. Suporte emocional. Suporte emocional. Às vezes É. são mendigos Existe uma emocionais, lacuna, né? né? Assim, Existe uma Essa, é uma essa lacuna. superproteção, vou dar um exemplo do dia a dia, né, para quem está nos assistindo. Eu vi num grupo de pais, em uma das escolas que meus filhos estudaram, já crescidinha, minha filha, já no ensino médio, onde os pais ficavam pedindo matéria para quando o filho faltasse de aula. É um absurdo, porque, né, no ensino médio, né? Menino que tem que correr atrás. Já tem que ir, ele tem que saber. Eu perdi essa aula, eu vou pegar matéria. Eu fico, gente, como assim? Né? Hoje, gente, Sim. isso que a Então, Soraya falou é tão importante, a gente precisa olhar com tanta atenção para isso, porque existe, não sei se vocês viram, não vou saber a fonte aqui, depois eu passo. Existem candidatos que estão levando pais para entrevista de emprego. Isso. Você Eu viu vi. isso? Loucura. Isso eu não Você vi, não. imagina isso? Absurdo. Não é? Aqui, eu vou dar um exemplo da minha vida real, que eu acho que vai ilustrar muito bem isso tudo que a gente está falando. Eu fui uma filha que eu vim por milagre. Eu vim por milagre, a Lu conhece um pouquinho da minha história, não vou contar a história toda, mas Mas conta um pedacinho. ela é muito interessante. De forma assim, bem resumida, foi o seguinte: a minha mãe teve o meu irmão, que foi o primeiro filho, então teve uma gravidez maravilhosa, tudo normal. Meu irmão nasceu de cesárea, minha mãe voltou para casa, né? Tudo aparentemente normal. 27 dias, né? Pós parto, ela começou sempre assim, queixando muito, né? O corpo ruim, ela não saía da cama, estava tendo dificuldade de amamentar. E resolveram voltar. Um tio meu assumiu, um tio que é médico, assumiu ali a clínica, porque o médico dela foi bem negligente. Ele disse que aquilo era normal e, né, não era. Voltou com ela para o hospital e ela foi internada. Quando ela chegou lá, chamaram o meu pai e deram 72 horas de vida para ela. Nossa, O caso dela foi muito grave, só para resumir aqui o que aconteceu, eles esqueceram uma mecha de gases no útero dela, meu essa Deus. mecha apodreceu e ela perdeu metade do útero. Quando a minha mãe voltou à vida, aí já entra em tudo isso aqui que a gente está falando de como que funciona, né, a nossa mente. Ela me contou, filha, eu tinha neurose, psicose e trauma de ver mulher grávida. Porque os médicos diziam que ela não poderia engravidar novamente. Se ela engravidasse, morreria, né? Ela e a criança, porque o útero ele não sustentaria. Romperia e morreria ela e a criança. Então, depois de um tempo, ela fez um exame de alto risco na época e foi constatado, né? Foi um milagre na história da medicina que o útero tinha recuperado e ela poderia engravidar novamente. Ela engravidou, perdeu, aí engravidou novamente a minha gestação. Gente. Nessa gestação, a minha mãe era professora, ela dava aula e ela falou: não, doutor, eu vou pedir licença no colégio que eu leciono e vou me dedicar à minha gravidez. Ele falou: de jeito nenhum, a senhora vai dobrar o número de aulas.
a senhora não pode pensar na gravidez. E diziam que, né, os médicos, pelo histórico dela, que eu poderia nascer prematura ali por volta dos 7 meses. Eu sei que a minha mãe planejou tudo isso e marcou o meu nascimento para o dia 10 de novembro. Então, eu passei pelo 7º, 8º, 9º. 10 de novembro, ela, né, caminhou ali para a maternidade e, no caminho, rompe a bolsa. Ela chegou já com a dilatação de 3 centímetros no hospital, poderia ter sido parto normal, mas acabou não sendo. Gente, para encurtar essa história, eu cheguei como projeto. Um projeto perfeito, eles me idealizaram demais aqui. Chegou o troféu. E do jeito que eles idealizaram, porque minhas tias falavam, você já imaginou, depois de tudo que você passou, se ela viesse com olhos azuis e cabelo preto? Então veio, né? Exatamente do jeito que eles imaginaram, e no dia do aniversário do colégio que ela lecionava, que era feriado no colégio. Exatamente no dia 10 de novembro. Porém, a minha mãe me super protegeu demais. Entendi. E eu era professora. Então, a gente está aqui, né, falando sobre Olha! isso. Eu formei muito nova e fui convidada para lecionar no colégio onde eu me formei. E eu não tinha autonomia, porque ela nunca me deu. Então, o que aconteceu? Eu tinha 2 turmas de 3ª série. Mas você tinha essa noção nessa época? Ainda não? Nenhuma. Tá. Então, eu não tinha disciplina. Olha que interessante, eu dominava o conteúdo. Eu era uma excelente professora. Mas eu não conseguia dominar a turma, a disciplina da turma. Então, um belo dia, minha mãe foi me visitar no colégio. Eu posso até falar, foi o Colégio Batista. Minha mãe chega e ela chega na porta da sala e vê as crianças em movimento. Menino conversando, menino fora do lugar. Sabe o que a minha mãe fez? Ela entrou, assumiu o meu lugar e falou assim com as crianças. Aqui, cada um no seu lugar. Que bagunça é essa? Onde que vocês estão pensando que vocês estão? Vocês estão na sala de aula. Os meninos estatelaram, né, cada olho desse tamanho. Quem que é essa? Eu não entendi absolutamente nada. Obedeceram, né? Claro. Obedeceram, que ela é brava, e uma excelente, sempre foi uma excelente professora, sabe, muita autoridade, uma pessoa muito firme. Eles sentaram, silêncio absoluto. Ela falou, como assim? Vocês estão tirando a autoridade, a professora está aqui na frente. Ela já tinha me tirado toda a autoridade. Sim. Toda a autoridade. Sim. Aí passou, Mas chegou... sua ficha caiu nessa hora? Não, gente, nada da minha ficha tinha Não, caído. até a hora que caiu a ficha. Vocês vão ver agora. Vocês vão ficar impressionados com a minha história. Já tô. Passou o ano novo, aquela coisa toda, e eu passei no Colégio Batista com a minha mãe. Eu estava próxima, eu fui visitar uma tia e passei no Colégio Batista. Coincidentemente, minha coordenadora estava lá. E ela falou, nossa, Soraya, que ótimo, eu ia entrar em contato com você para nós conversarmos. Sabe o que a minha coordenadora fez? Ela encaminhou a minha mãe e eu para a sala dela. Na sala dela, essa coordenadora, ela começa a colocar na mesa coisas que aconteceram no ano letivo anterior. Soraya, foi bom você passar, porque nós identificamos algumas coisas e gostaríamos de colocar para você. E uma delas, Soraya, é que tinha alguém que te ajudava a corrigir provas. Por que nós identificamos isso? A sua letra era muito diferente da dela. Outra coisa também que identificamos, você não conseguia manter a disciplina da turma. Apesar dos alunos terem passado com a média boa, você não conseguia manter a disciplina. E ali ela começou a despejar em mim tudo aquilo que ela, enquanto minha coordenadora, ela deveria ter me falado no ano letivo. Durante. E dando os feedbacks, né? Nunca deu, nunca. Aqui, eu falei, como assim? Gente, aí vem a minha história, ela começa aí. Eu não dei conta de sustentar aquilo, porque aqui, lembra do molde? A minha personalidade, eu estava engessada. Eu estava dentro do molde. Olha, eu falo, eu até arrepio. Parece que eu estou vivendo a cena. Eu deixei a minha mãe com a minha coordenadora. Eu saí da sala, fui para a porta do Colégio Batista, ali na Floresta, e eu chorava compulsivamente. Compulsivamente. Sabe o que eu fiz? Cheguei em casa, eu mantive isso guardado debaixo de 7 chaves. Eu nunca contei isso para ninguém. Na época, a única pessoa que soube, né, minha mãe,
a coordenadora e meu namorado. Eu tive vergonha de falar na minha casa para o meu pai e para o meu irmão. Aquilo foi uma mancha na minha carteira. Raquel, Lu e Maria. Sabe o que eu fiz? Na minha total falta de conhecimento, eu rasguei a minha carteira profissional, que nem eu entendia por quê. Minha mãe falou, filha, isso é uma experiência, sabe? A primeira experiência, isso é normal acontecer. Você ficou um ano trabalhando. Eu falei, mãe, eu não quero. Eu vou fazer uma nova carteira. Agora eu falo para vocês o que aconteceu. Naquele dia, eu tinha inconscientemente, essa é a palavra, batido um carimbo. Fracassada, incompetente. Entendi. Isso é o ponto. Você se rotulou. Eu me rotulei. E ninguém me rotulou, não foi a minha mãe. Agora vem o ponto. Por que eu fiz isso? Que eu fui descobrir muito mais tarde. Eu não poderia, sabe, proporcionar à minha mãe tamanho desgosto. Eu era a filha perfeita. Aqui, eu era a filha, melhor aluna, eu era a melhor professora, eu era aquela pessoa que eles me colocavam nos holofotes, sempre. Você se identificou com o projeto que a sua mãe fez para ela. Para ela, e não para você. Exatamente. Mas agora eu vou falar o principal que talvez vocês nem imaginem. Isso, na verdade, acabou gerando em mim um quadro de depressão que me perseguiu durante 14 anos. 14 anos que eu posso falar aqui, né, isso não é novidade, eu falo isso abertamente. Teve momentos que eram tão difíceis para mim que eu pedi a Deus para tirar minha vida. E eu nasci no lar evangélico. Eu não entendia, tamanha era a dor. Era uma dor tão profunda, sabe aquela dor na alma? Eu chorava, aí as pessoas diziam, Soraya, você tem tudo, a minha mãe mesma, você tem tudo para ser a pessoa mais feliz, isso é falta de fé. Nunca foi falta de fé. Por quê? Eu nunca me desviei dos caminhos de Deus, eu sempre fui uma pessoa temente a Deus, e eu não entendi, eu só buscava uma resposta. O porquê disso me mostra, porque não tem nada na minha vida que seja oculto, né? Aliás, não tem nada na minha vida hoje que eu possa falar, olha, foi por isso. Eu não tinha, por exemplo, eu não tive uma perda de um ente querido, eu não tive um acidente, eu não tive nada. Por que eu era tão deprimida? E o diagnóstico dos médicos era, você vai tomar antidepressivo o resto da sua vida. Nossa. E tudo isso, né, foi revelado quando um dia eu já tinha passado pelos melhores médicos de Belo Horizonte, os médicos mais renomados, todos tinham dado o mesmo diagnóstico, até que um dia eu fui em um, que eu estava bem até nessa época, mas o que eu buscava? Resposta. Olha. E falaram que ele, um personal que eu tinha na época, um dia ele desmaiou na academia, no banheiro. Eu falei, por que você desmaiou? O que aconteceu? Ele falou, uma terapia pesada que eu fiz. Eu falei, eu quero esse terapeuta, é lá que eu vou. Cheguei, Raquel, quando eu cheguei lá, esse doutor, né, eu não posso citar o nome, mas ele trabalha ainda, atua, é muito famoso, ele virou para mim e falou, olha, Soraya, eu vou prescrever para você uma medicação. Eu falei, não, mas eu tô bem, eu não preciso, já tem um tempo que eu tô sem medicação. Ele falou, não, mas eu acho que, sabe, nesse momento vai ser bom, porque ele já sabia o que viria. Prescreveu e ele falou assim, olha, você vai sair daqui hoje e você vai providenciar para a próxima sessão uma aquarela. Vai trazer para mim essa aquarela. Aí passei toda feliz, esperançosa, comprei A4, comprei tinta guache, fiz a minha aquarela. Quando eu cheguei lá na semana seguinte, ele sentado e eu coloquei aqui no sofá, né? No sofá, na frente. Ele falou, posiciona a sua pintura. Eu posicionei. Mas a pintura já pronta? Já pronta, já tinha feito. Tá. Ele olhou bem dentro, assim, dos meus olhos, no fundo dos meus olhos. Isso, gente, isso foi aos meus 37 anos. Ele virou, olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, o que te aconteceu aos 18 anos? Aqui, Gente, aquilo ali me deixou sem chão, o meu coração parecia que ia sair, né, para fora, um ataque cardíaco, eu comecei a tremer, a minha perna não parava de bater, eu só me veio na mente assim na hora, nossa, esse homem é um bruxo. Como assim? Nem eu lembrava disso, era o segredo guardado debaixo de 7 chaves. E aí? Quando eu saio de lá, né? Aí eu Mas falei, você contei Tá. para ele, saí, acabou a sessão. Gente, quando eu saio de lá, ali na Savassi, eu entrei no elevador para descer. Olha, eu vou falar na presença de Deus. Eu nunca senti na minha vida uma dor tão violenta no meu ouvido e na minha garganta. Eu tive 2 filhos de parto normal.
Nem a minha dor do parto normal Que isso? foi tão É forte. porque você conseguiu pôr pra fora, né? Aqui, tava aqui. Tava engasgado. Olha que interessante. E daí, Gente, olha a palavra. olha que coisa impressionante. Eu cheguei em casa, eu lembro que o Luca, o meu filho, né, hoje que é o caçula, ele era bem pequenininho, eu passando muito mal e não conseguia engolir saliva nem água. Era uma dor assim muito, muito forte, violenta. Eu liguei pro meu marido e falei, olha, me leva para um pronto atendimento que eu não tô nada bem. Quando eu chego no pronto atendimento, Nada, não tem Afonso nada. Pena ali, aquele de otorrino, aqui nada. Clinicamente Oh. tá tudo bem. Você teve algum problema emocional? Aí eu falei, eu tive uma terapia muito pesada. Ela falou, olha, eu vou te encaminhar para um neuro. Quando eu cheguei no neuro, tudo normal. Mesma pergunta. Você teve algum problema emocional? Olha, gente. Eu repeti, uma terapia. Aí ele me deu um remedinho e aí, né, umas horas depois passou. Meninas, depois disso, eu fui analisar a minha história. Como que eu poderia imaginar que aquela experiência dos meus 18 anos, ela pudesse ter me causado essa depressão de 14 anos? E aí nós voltamos nas habilidades socioemocionais. Nossa. A minha mãe, ela não me ensinou a questão de resolução de conflitos, né? Eu nunca fui Pra se posicionar. a se posicionar né? na Ela vida. sempre se posicionou pra você. E agora o mais curioso, nem eu sabia tudo que eu tinha internamente aqui. Estavam todas me aqui impressiona. adormecidas. Então, quando eu falo para vocês da personalidade, do gesso, eu estava engessada durante todos esses anos. Né? Eu fui moldada para ser aquela pessoa. Agora vamos, né, colocar uma coisa aqui que é muito importante. Se vocês me perguntarem, Soraya, mas a sua mãe foi culpada? Gente, Não. de jeito nenhum. Minha mãe não Não. teve culpa nenhuma. Não. A minha mãe, sabe, ela ficou triste, mas em momento nenhum ela apontou o dedo Mas para mim. muitas pessoas no seu lugar talvez culpassem a mãe. Sim. Porque é aquela questão que a gente sempre fala, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Sim, é verdade. Né? Agora eu vou só te Mas interromper peraí. para falar com os nossos ouvintes a beleza da história que a gente está ouvindo, porque às vezes tem alguém passando por um processo depressivo Sim. e que pode ter a certeza que tem como sair disso, né? Com certeza. Você não precisa se identificar com a depressão, né, senhora? Mas tem que buscar ajuda. Porque Com certeza. sozinho, né, é muito difícil, né? É muito difícil. Agora, outra coisa que eu acho interessante de lição, que você está falando da emoção que você segurou. Sim. E a gente também sempre fala, eu falo para os meus filhos, né? O que, que vocês têm feito com a emoção? Turma, para os meninos. Vocês têm engolido na marra, a seco, igual engole sapo, né? Feito a digestão ou vomitado? Sai xingando, né? Você falou tudo. Transforma em raiva. Sim. Porque a gente né? precisa aprender a fazer a digestão. E não é necessariamente fácil. Porque também não dá para romantizar, né, De Soraya? jeito Não nenhum. dá para. Porque a vida real e de viés tem momentos que realmente você precisa de uma dose de habilidade acima da. Exatamente. Né? Ô, Soraya, isso aí que você tá. A Kel até comentou, né? A gente coloca a culpa nos outros. O que eu vejo muito é que isso tem acontecido, né? As pessoas nunca chamam a responsabilidade para elas, né? Essa falta de autorresponsabilidade. Isso é uma imaturidade que começa dentro de casa, Exatamente. não é isso? Com certeza. Mas, na verdade, os pais, gente, aquilo que nós estávamos falando no início, eles não estão preparados, eles não têm essa visão, entendeu? Eles acham que agindo da forma como eles agem, eles estão corretos. É aquela questão, é sempre ou nunca, é 8 ou 80. Exato. Aqui, o ponto é encontrar o equilíbrio. Sabe, agora como que um pai ele vai formar habilidades socioemocionais no filho Se ele não. se ele não tem? Ele não tem Não para aprendeu. entregar. Exatamente. Então aqui eu vejo, né, os dois casos, pais que, né, que na verdade dialogam muito com os filhos, mas assim é uma comunicação, né, mais agressiva, mais pesada, e aqueles pais que não dialogam nada. Então, aqui, não é nem um lado nem o outro. É 880. Exatamente. Então, aqui, aqueles que a comunicação ela é muito pesada, o que que acontece? Esses jovens, esses adolescentes, quando eles entram ali na escola, no mundo, tudo deles é na raça, na briga, né? É no Ele palavrão. aprendeu, Ele uai. aprendeu isso. É. Agora, e aqueles pais, né, que não conversam de jeito nenhum? Muitas vezes esses filhos se tornam invisíveis. Eles se esquivam.
Eles não enfrentam nada na vida. E vai julgando os conflitos para debaixo do tapete. Aí Exatamente. um belo dia levanta o tapete. Exatamente. Tem um outro dado aqui que eu gostaria de trazer, que eu amo, porque em 2013 eu escrevi esse meu livro, a autobiografia, que chama Quem Sou Eu? Gente, olha, quando eu escrevi esse livro, isso é muito interessante também para vocês que atuam nessa área. Eu chorava compulsivamente na frente daquele computador. Por quê? Eu peguei a teoria dos setênios, né? Que isso na verdade, essa teoria surgiu 653 antes de Cristo e depois Rudolf Steiner, né? Que ele é alemão, ele deu a sequência. E o que fala a teoria dos setênios? Que de 7 em 7 anos, o ser humano ele tem que vivenciar algumas experiências. Então, são ciclos. Ele vive aquele ciclo, fecha, ele entra no outro. Então, vamos falar aqui um pouquinho para vocês entenderem como que tudo isso se forma. Na teoria dos setênios, o 0 ao 7 é a fase do querer. Aquela fase, né, do ninho, do aconchego, do calor, do carinho. Então, a figura feminina, a mãe, a figura materna, ela é fundamental. Ela é fundamental para a criança nesse momento. Então, é tudo que o filho precisa. O pai é importante? É muito importante, mas nessa primeira fase a mãe ainda é mais importante. Então, um ponto também que é chave, nesse momento tem que se formar, né? Tem que se trabalhar, limites. E é exatamente nessa fase dos 18 anos que ele olha ali para tudo que aconteceu na vida dele e a maioria das vezes ele não dá conta de seguir. Aqui, eu arrepio. Essa é a fase que acontece o maior número de casos, que foi comigo também. Síndrome de pânico que eu tive e depressão. Sabe como que foi a minha síndrome do pânico? Essa experiência é muito interessante também. Eu tinha passado no vestibular de psicologia, segunda etapa da federal, e eu estava no ônibus. Quando o ônibus estava descendo o viaduto para cair na Afonso Pena, eu tive uma síndrome do pânico, que eu não sabia o que era síndrome do pânico. Antes daquele dia. Antes daquele dia. Só que eu fui fazer a psicologia, Raquel. Minha história é muito interessante. 20 e tantos anos depois, na mesma faculdade que eu tinha passado. Eu passei federal e FUMEC. A minha dor era tão grande que eu lembro que uma amiga, a Roberta, ela deve nos assistir, que eu a amo muito, ela me ligou, falou, eu tô muito feliz aqui, você vai estudar comigo? Aqui, gente, a minha dor era tão grande, eu não dei conta. Aqui, na hora que eu caí no mundo, eu não dei conta de andar com as próprias pernas. Porque a minha mãe não me preparou. Ela não me preparou. Então, me vi perdida. Eu queria morrer naquela fase. Por quê? Eu não queria, eu tinha um preconceito enorme de ir a um psiquiatra, né? Aquela época existia até hoje, não é só que acha que é coisa pra até pessoa hoje, sabe, louca, né? e Que tal. maravilha que é pra gente. E eu só lembro que ele já é um médico falecido, ele foi um anjinho na minha vida, eu cheguei lá depois de relutar muito, ele me deu um folhetinho pequenininho, eu nunca esqueci disso. Ele falou, querida, leia. Eu li. Ele falou, você se identifica? Eu falei, nossa, não é possível. Eu falei, doutor, 100%. Eu tinha todos os sintomas da síndrome do pânico. E aí, ele naquela época, ele me medicou com Rivotril. Eu fiquei liberta dessa síndrome do pânico. Porém, o terreno, ele era fértil, eu era muito vulnerável, não era? Depressão entrou e me pegou de cheio. Nossa. Isso tudo se atribui hoje olhando para trás, né? Tudo a minha experiência. Revisitando a história, que eu acho bacana, porque a gente aprende muito, né? Com certeza. É tudo decorrente do episódio. Olha, pra você ver. Olha que loucura. Olha a potência de um episódio. Só que, olha que interessante isso. Como a minha mãe sempre me idealizou, ela sempre quis que eu ficasse nos holofotes. Não só eu, é outro ponto que eu acho que vale a pena colocar. Não só ela, desculpa, mas uma tia minha que é falecida. Eu não podia respirar. Quando eu ia com elas para alguma festa, com a minha tia principalmente, ela me colocava como uma princesa. Quando eu chegava na festa, aqui, ela já começava a, né, reforçar tudo aquilo que ela tinha falado. Aqui, não falei? Olha o quanto que ela é linda, o quanto que ela é maravilhosa. A mais bonita da festa. Sim, e eu me fechava no meu mundinho, eu me escondia. Nossa. A minha mãe, ela ia em todos os aniversários meus no Colégio Batista, que eu estudei a vida toda lá, para tirar fotos. Meninas, eu tenho a prova até hoje. Ela falava, filha, fica aqui na primeira fila. Sabe o que a Soraya fazia? Eu ia, escondia na última e abaixava, porque eu não queria. Aqui, eu estava cansada, eles não me deixavam ser quem eu nasci para ser.
Então, isso, Nossa, aqui, os holofortes sempre aqui. Isso uma aqui, rédea também, né? Vai se... ó, estar com vocês aqui, eu posso até confessar em público aqui, me dá dor de barriga. Eu não sou a pessoa de ficar nos holofotes. Quando eu entro, eu sempre me saio bem, mas eu tenho isso desde lá de trás. Que eu não, sabe aquela coisa? Mas agora é diferente, Soraya. Aqui, Sim. gente, é diferente. Sabe por quê? Porque ela tá aqui por livre e espontânea vontade. Sim, com Isso é certeza. uma pressão. Já venci essa crença. E para ajudar outras Que é pessoas também a exatamente superar, isso. né? Para Exato. comprovar que uma crença se vence. Exatamente. É maravilhoso. Ela pode paralisar uma vida e estagnar. Gente, olha, eu tenho que Mas falar. é maravilhoso, porque pode caminhar aí. Exatamente. Aqui, eu quero falar para vocês, uma vez eu estava fazendo coach com uma pessoa na minha empresa, que eu fui sócia do meu marido por 21 anos. Então, eu cheguei a ter ali uma equipe de 70 pessoas aproximadamente. Teve períodos, né? Que eu tive esse número de pessoas. E um dia eu estava fazendo coach com uma colaboradora minha, que é a Luciana, sua xará. Hoje parece que ela está morando na Espanha. Se ela me ouvir, ela vai lembrar disso. E eu falei, nossa, Lu, eu vegetei por 14 anos. Nessa hora, os olhos da Lu encheram de lágrimas. Ela falou, não, você não vegetou. Nesse tempo todo, Deus estava te formando. Nunca mais fale isso. Eu falei, gente, nunca mais na minha vida eu vou falar isso. Eu nunca esqueci da Luciana me falando isso. E eu falei, olha, eu vou falar isso algum dia, mas contando a história. Eu nunca vou falar isso. Por quê, gente? Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Ou seja, vocês já ouviram essa frase? Na sua dor está o seu propósito. Aqui, como eu tive uma crise muito grande de identidade, né? Eu me perdi de mim mesma, que eu estava no gesso, dentro do molde, eu realmente não sabia quem era Soraya. Quantas vezes eu me perguntei isso? Quem sou eu? Nossa. Eu achava que eu era quem? A fracassada, a incompetente. A vida toda. Só que mal sabia eu que dentro de mim, eu até arrepio de falar isso, existia uma gigante. Nossa. E eu me sentia como um grão de areia, sabe? Eu falava, não é possível, o que Não, que e deu? hoje você auxilia outras pessoas nos momentos de dores, nos momentos de dúvida, a caminhar. Olha que maravilha, Nossa, é muito Soraya. lindo. E tem muitas pessoas que fazem isso. Então, gente, olha, Lindo, lindo. não pode ter medo de acessar a dor. É. Olha, ali na sua dor está a sua cura. E as pessoas têm muito medo de, sabe, de trabalhar isso, as emoções. Aqui, ficar sozinha, às vezes, né? Tanto figuras, né? Eu falo femininas quanto masculinas que eu atendo. Aqui, é o fim do mundo. Eu não consigo. Por que que elas não praticam a solitude? Porque quando você tá, né, ali na solitude, você tem que olhar para dentro de você mesma. Você tem que olhar e aqui você tem que entrar em contato com as suas emoções, né, com seus sentimentos. Aqui eu não dou conta. Como que eu vou? Não, então eu tenho que arrumar uma coisa. Nossa, eu vou ligar para uma amiga, eu vou sair, eu vou, sabe, no shopping. Fuga, É Fica, fuga. muita é. fuga. Então o ser humano, na verdade, é isso. Ele foge, né, da dor e busca o prazer e a satisfação sempre. É sempre assim. Ninguém quer É acessar um a dor. prazer, às vezes, imediato que não te desenvolve como ser humano, Exatamente. né? É isso. E É. que te deixa refém. Não, e ainda tem um ponto que você falou, te deixa refém, dependente de quê? Aprovação alheia, Dos outros, é. né? Aprovação alheia. Você fica dependente emocionalmente, né? Você não caminha com as próprias pernas, sendo que você tem todas as respostas. Quem é o outro para te falar o que você tem que fazer? Exatamente. Aí eu lembrei, né, de uma frase que é maravilhosa, que eu não vou saber falar mas o espírito da frase eu sei transmitir. A gente ouvindo a Soraya, a gente vê o seguinte, não é sobre o que acontece com a gente. É sobre o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então a gente Exatamente. precisa, né, desse movimento que muitas vezes é dolorido, sim, que a gente não pode romantizar essas coisas. A gente vê muita coisa por aí, né, Soraya? Ah, olha pro espelho e fala que você é linda, sua autoestima... Não é assim Não que existe. funciona. Isso é muito raso, isso é muito superficial. E aí acaba que a pessoa fica mais frustrada. Que ela vai tentar essa ferramenta e não vai funcionar. Raquel, essa ferramenta, só fazendo aqui um parênteses, ela funciona desde que você esteja sendo acompanhada. Eu uso esse tipo de ferramenta. Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, algo que é realmente assim incrível dentro da terapia cognitiva comportamental que eu trabalho. Por exemplo, às vezes eu peço pacientes meus para fazerem um áudio, né? Eles escrevem aquilo que eles querem se tornar, né? Eu quero ser. Quem é a pessoa que eu quero ser? Eles escrevem
ou então coloca no computador, vão lendo para ficar uma coisa organizada e eles ouvem esse áudio. Olha, eu tenho casos, sabe, incríveis do que isso Ah, não, aí é outra coisa, porque aí é maravilhoso. vai. Eu tô falando o seguinte, sabe aquela Soraya que tava machucada? Ah, Então, se aquela Soraya que tava sentindo aquele buraco dentro dela ficasse assim, não, eu sou forte, eu sou forte. Não, É isso que eu tô isso, falando. não, entendi. Entendeu? Entendi. Então, não, aí sim. É. Porque é muito importante Maravilhoso. você se auto-reconhecer. Outra coisa também que eu acho que vale a pena, né, que eu lembrei aqui, os pais, eles não reconhecem os filhos. Então, falta reconhecimento, falta validação e falta elogio. Outro dado também que é muito interessante, que nisso também tem que se buscar o equilíbrio. No ano retrasado, coincidentemente, eu atendi 3 jovens na faixa etária entre 18 a 23 anos, os 3 com QI acima da média. Gente, vocês não têm noção. Os 3, eles tinham um sentimento de incapacidade e de fracasso absurdo. Agora eu vou falar para vocês por que que isso acontece. Ambos, né? Ambos não, que foram 3. Mas ambos 2, gente, desculpa, eu me enrolei aqui. 2 eu conheci as mães. E as mães, né, me contaram que, de fato, desde quando eles eram pequenos, elas sempre reforçavam isso nele. Nossa, filho, como que você é inteligente? Aqui, você é um menino brilhante. Você pode chegar onde você quiser chegar. Isso é certo ou errado? Eu acho que tem que valorizar o esforço. Fechou. As 2 acertaram. Aqui, é erradíssimo. Você jamais pode falar, nossa, você é brilhante, você vai conseguir tudo que você quer na vida. Por quê? O que aconteceu comigo? Idealização. Exatamente. Aqui, eles não dão conta. Um deles, para você Se ter... caiu uma nota, o menino deprime. Exatamente. Um deles me contou o dia o seguinte, Soraya, lá em casa, eu com meus irmãos e meus pais jogando jogo de tabuleiro. Aqui, uma jogada que eu faço errada, eu me retiro. Eu tô ali jogando bola. Eu fiz sabe, algo errado, eu me Se retiro. identificou com o ideal de perfeição que foi colocado nele. Exatamente. E aí, sabe qual que é o ponto nisso tudo? Que essas pessoas sofrem aí, esse específico do tabuleiro, do jogo de tabuleiro, eu fiz uma técnica com ele, que ele se tornou o advogado de defesa dele. O próprio advogado de defesa. Foi incrível. Eu ia dando as perguntas e eu ia digitando o que ele me respondia para eu ser fiel à fala dele. Meninas, na hora que eu acabei a técnica do advogado de defesa, aqui, ele chorou. Ah, dá Aqui. vontade de chorar. Não dá? Porque o quanto Ele ele se estava viu sendo cruel E com ele. você fez uma mesa redonda com os próprios pensamentos Sim. dele, não é isso? Isso. Aí ele se questionou. Ele falou, como que eu sou cruel comigo? Olha. O juiz interior dele Era alto, né? muito Era alto, muito alto. muito alto. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque os 3, né, com essa inteligência altíssima, mas aqui, a inteligência emocional Baixíssimo. baixíssima. Ai, Soraya, que Ai, a gente, vamos ficar aqui vai 3 ter- horas. Mas a gente quer mais. Não, uai. vai ter que ter outro episódio. Vai ter. A Exato. gente vai continuar. A gente aprendeu bastante aqui, né, com Bom, a gente, Soraya. fico muito feliz. História de vida linda, maravilhosa. Inspiração, Obrigada. Né? Não, E inspiração encorajadora também para quem está nos assistindo e que se identificou em algum ponto, né? É, Muitos conselhos para nós pais, né? e eu queria só que ela ou deixasse um recado, ou uma dica de um livro, o que você quiser. Ah, eu vou deixar um textinho que eu escrevi, pode ser? Pode. Claro. Então eu vou ler aqui, ó. Em meio às complexidades da vida, o verdadeiro caminho para a liberdade, saúde e felicidade se revela quando cultivamos a maestria sobre nossas emoções. Como Rudolf Steiner destacou, é no gerenciamento consciente das emoções que encontramos a chave para construir seres humanos livres, saudáveis e plenos de propósito. Saudáveis e plenos de propósito, navegando com sabedoria pelos mares da existência. Meu Deus, não, merece uma salva de palmas. Muito bom. Muito obrigada. E para todo mundo que está nos ouvindo, destreza emocional para todos. Isso é um caminho, é uma caminhada, é uma jornada. Vamos juntos nessa. E até a próxima. Até Até a breve, próxima. pessoal. Até, gente. Muito obrigada.